Você já acordou sabendo exatamente o que precisa fazer, mas ficou travada? Não por falta de tempo, não por falta de capacidade, mas por aquele medo que não tem nome, que paralisa antes mesmo de você começar? Esse vídeo é para você. Nos próximos minutos, eu vou te entregar um método de 5 dias para você não só entender o que é esse medo, mas dominar ele de vez e assumir o controle da sua vida. De verdade. Sem fórmula vazia, sem motivação que dura 2 dias. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Thalita Lima e aqui eu falo sobre fé, mentalidade e propósito aplicada à vida e aos negócios. Porque eu acredito que você não nasceu só para estar ocupada. Você nasceu para viver com clareza e direção. E é isso que a gente constrói juntas por aqui. Se esse é seu primeiro vídeo, já se inscreve no canal. E se você já me acompanha, sabe que eu não venho aqui só com teoria bonita, né? Eu venho realmente com o que funciona. Então vamos lá. Primeiro, eu preciso te dizer uma coisa que ninguém fala com clareza suficiente. O medo não é o problema. A relação que você tem com ele é que é. A maioria das pessoas tenta matar o medo, quer que ele vá embora antes de agir. E fica esperando meses, anos, uma vida inteira esperando se sentir pronta. O que eu aprendi e o que a Bíblia já dizia há muito tempo? É que coragem não é a ausência do medo, é agir apesar dele. É o não temas, não porque o perigo sumiu, mas porque tem alguém maior que o perigo do seu lado. Então, dito isto, vamos ao método. No primeiro dia, nomeie o medo. Sim, gente. O primeiro dia é sobre clareza. Pega papel e caneta e escreve no topo. O que é que eu tenho medo de verdade? Não medo de superfície. Não é frase como essa, por exemplo, tenho medo de fracassar. Não, vai fundo. Fracassar e o quê? O que é que acontece depois disso? Você vai se provar incapaz? Vai confirmar uma crença que você tem sobre si mesma? Então, nomear o medo com precisão já tira metade do poder dele. Porque o medo ama a fraqueza. Ele cresce no escuro, no e se, entende? Quando você coloca em palavras concretas, ele diminui. Uma pergunta que vai te ajudar é: se eu soubesse que ninguém fosse me julgar, o que eu faria amanhã? Então escreve, anota essa resposta e esse é o ponto de partida. Já no segundo dia, questione a narrativa. Sim, você vai fazer uma coisa que parece simples, mas muda tudo. Questionar o que você acredita sobre você mesma. Porque a maioria dos medos que nos paralisam não são sobre o futuro, são histórias antigas, coisas que alguém disse uma vez, um fracasso que você nunca ressignificou, uma versão sua de 10 anos atrás que ainda está tomando decisões pela mulher que você é hoje. Então, pega aquilo que você escreveu no dia 1 e pergunta: isso é um fato ou é uma crença que eu assumi como verdade? Existe uma diferença enorme entre eu tentei um negócio e não deu certo, que é um fato, e eu não sou feita para isso, que é uma narrativa. Fatos a gente analisa, narrativas a gente transforma. E aqui a fé entra assim, gente, de um jeito muito concreto. O que Deus fala sobre você é mais verdadeiro do que o medo sussurra. Se a palavra diz que você tem espírito de poder, de amor, de domínio próprio, isso é mais real do que qualquer história limitante que você carrega. Hoje, faça isso. Identifique uma crença limitante e escreva a verdade que a substitui. No terceiro dia, faça uma ação pequena e intencional. Aqui chegou a hora realmente de agir. Mas calma, não estou falando de uma transformação de vida em 24 horas, não, tá? O dia 3 é sobre movimento mínimo, sabe? Com uma intenção máxima. O medo paralisa porque a mente cria a ilusão de que o próximo passo tem que ser enorme, perfeito, irreversível. E aí você não dá de jeito nenhum, não dá esse passo de jeito nenhum, né? Mas o que realmente quebra o ciclo do medo é uma ação pequena, feita com propósito, que prova que para você mesma que você é capaz de se mover.
Então, a pergunta que eu quero deixar é: qual a menor ação que eu poderia tomar hoje em direção ao que eu tenho evitado? Então, por exemplo, mandar uma mensagem, abrir o documento, marcar a consulta, gravar o primeiro vídeo, mesmo sem editar, mesmo sem postar, só fazer. Porque o cérebro aprende pela ação, não pelo planejamento. Cada pequeno movimento diz para sua mente: eu sou alguém que age apesar do medo. E isso, gente, muda a sua identidade aos poucos. Então, faz isso, uma ação pequena e real. No quarto dia, construa uma âncora. Isso é sobre sustentação, porque dominar o medo não é um evento, é uma prática. E toda prática precisa de uma âncora, algo que te traz de volta quando a ansiedade bate, quando a dúvida volta, quando você acorda num dia ruim, sente que perdeu tudo que construiu nos 3 dias anteriores. A sua âncora pode ser uma palavra, um versículo bíblico, uma frase que você escreve no espelho, ou algo que você faça pela manhã, que leva 5 minutos e coloca sua mente no lugar certo antes de começar o dia. Para mim, a âncora mais poderosa sempre é a palavra de Deus. Ter um versículo específico, sabe, que fala direto com o medo que eu identifico no dia 1. Porque quando a emoção grita, você precisa de algo mais sólido do que o sentimento para se firmar. Hoje, escolhe a tua âncora. Define o que vai te reconectar com quem você decidiu ser nos dias em que você tentar desistir. Já no quinto dia, você vai declarar a versão que você está escolhendo ser. Sim, esse dia é o mais poderoso, né? E talvez o mais ignorado. A maioria das pessoas trabalha o medo, faz os exercícios, age um pouco e aí espera ver se vai dar certo. Fica em posição sempre de defesa, segurando o ar. Mas a mulher que realmente assume o controle da própria vida não espera sentir que merece, sabe? Ela declara antes de ter a prova. Isso não é arrogância, é fé. Então, hoje você vai escrever nesse dia, no quinto dia, e você vai dizer em voz alta quem você está escolhendo ser a partir de agora. Não quem você vai ser quando tiver mais dinheiro, mais segurança, mais tempo. Mas quem você é hoje com o que você tem, com os recursos que estão na sua mão. Então escreva assim: eu sou uma mulher que. Aí você completa com a versão que você quer viver. Lê isso todos os dias, por pelo menos aí uns 30 dias, porque a transformação começa na declaração e se firma na repetição. E olha, eu posso ser honesta com você antes de fechar? 5 dias não vai resolver tudo. O medo ele vai aparecer de novo, em formas diferentes, em situações novas. Isso é humano, mas o que muda depois desse processo é a sua relação com ele. Você para de fugir e começa de fato a responder. Você para de esperar coragem do nada e começa a construir prova de que você é capaz, um dia de cada vez. E aí a vida para de acontecer com você e começa a, de fato, acontecer por você. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com alguém que está travada. Às vezes a pessoa não precisa de um empurrão, precisa apenas de um mapa, sabe? E você acabou de receber um. Agora me conta aí nos comentários, qual dos 5 dias foi o mais difícil de imaginar para você? Quero ler cada resposta. Aproveite e se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo sobre fé, mentalidade, propósito para quem quer mais do que estar ocupada, tá? Eu sou Thalita Lima e até o próximo vídeo.